Olá a todos, sejam bem-vindos à aula 4. Então, eu sou o Prof. Warlen e nessa aula aí vocês vão continuar o nosso programa de cadastro de clientes, onde nós criamos já a tela de cadastro de login, a tela de login, quer dizer, não de cadastro de login. E nessa aula no 4 vocês já vão aprender a programar o botão entrar. E vocês já aprenderão em novos comandos, como por exemplo o comando do until loop. Então esse comando aqui vocês têm que ter atenção nele, igual lá o if que nós vimos na aula passada. Então, qualquer coisinha digitada errado, o seu programa não irá funcionar. Então, se você já está na aula 4, aí, você já está numa boa caminhada, então espero que vocês estejam entendendo. Não está entendendo? Coloque lá no comentário que com certeza eu irei ajudar vocês, tá bom? Então, como eu disse, vocês vão aprender lá o do until, vocês vão ver aqui que é o ActiveCell.row, ActiveCell Offset, né? Vamos ver o que mais vocês verão aqui. Deixa eu passar para o próximo slide. Vocês vão aprender um recurso muito importante, que é criar variável, né? Todo programa que você for mexer, você tem que saber trabalhar com variável, tá? Vocês vão ver como converter um número para inteiro. E vocês vão ver o comando também uCase, tá? O case, esse aqui, ó, que serve para poder converter o que você digita em maiúsculo. E tem o LCase, que serve para converter o que está em minúsculo. Então aqui eu só estou explicando aqui de forma mais sucinta o que vocês verão aqui na aula. Mais uma vez, gosto de frisar aí, deu erro, então volta o vídeo, leia, poste nos comentários, porque para quem está aprendendo, isso é normal errar, tá bom? Então, boa aula para vocês aí, aguardo vocês aí na aula 5. Até a próxima aí. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, essa é a videoaula número 4. Então, vamos abrir aqui o nosso cadastro de clientes. Deixa eu localizar, tem ele aqui já, ó, cadastro de clientes. Clicar aqui no fundo da tela, nós colocamos a senha 123, né? Ok, beleza. Vamos lá no desenvolvedor, Visual Basic. Vamos vir aqui em senha, vou dar 2 cliques. Vou aproveitar aqui o seguinte, o que eu esqueci na última aula, eu até comentei, mas não fiz. Que quando mandar limpar aqui, quando a senha estiver incorreta, para o cursor aparecer aqui dentro, que não estava aparecendo. Se eu executar, a senha estiver errada, ele vai dar mensagem, vou dar OK. Ele limpa, mas o cursor não fica aqui. Aí eu vou ter que clicar aqui dentro para poder digitar novamente. Então, vou fechar, clicar 2 vezes no OK. Então, aqui embaixo, aqui, ó, então senha TXT, que é o nome da minha caixa, é igual aqui, aspa, ou seja, vai limpar a caixa. Para o cursor aparecer dentro da caixa senha, eu coloco senha TXT, ponto set focus. Então, esse comando aqui, set focus, é o seguinte, set, tá? Significa definir ou configurar. Então, eu estou configurando o foco, tá, para a caixa sem TXT. Que no caso, o que seria o foco? Seria onde o cursor irá aparecer, onde eu quero digitar. Então, na hora que eu executar aqui, ó, digitei uma senha errada, dei OK de novo. Então, se eu definir o set focus como sendo aqui a caixa TXT senha, o cursor vai para ela, você já está com foco. Ela está tendo a atenção do usuário no momento aqui, tá bom? Então, faltou essa parte de explicar aí na última aula aí. Então, vou dar aqui, vou fechar isso aqui. Então, hoje nós vamos programar aqui o botão entrar, tá, da tela de login. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui no login. Esse botão entrar, então, ele vai entrar de acordo com o usuário e com a senha que estiver cadastrado. No momento aqui, nós vamos cadastrar o usuário e a senha na mão. Depois, nós vamos aprender a programar esse botão aqui, ó, cadastrar usuários. Aí sim, você vai cadastrar o usuário e a senha da pessoa que irá usar o programa, tá? Mas no momento, nós vamos cadastrar o usuário e a senha na mão, para vocês entenderem mais alguns códigos aqui VBA, tá bom? Então, nós já vimos o código lá, if, né? Mais alguns aí. Então, vou fechar isso aqui. Na sua planilha aqui, na plan 1, vou dar 2 cliques. Vou dar o nome aqui de usuário. Opa, digitei na célula aqui, 2 cliques. Então, vou colocar lá, usuário. Então, evite de colocar acento, cedilha, tá? Não mexa com isso. Aqui em cima, então, ó, na célula 1, eu vou colocar aqui usuário. Aí, tanto faz, pode ser maiúsculo, minúsculo, tá? Usuário. Opa. Então, aqui não precisa colocar a senha. Agora, lá no programa eu coloco a senha, para todo mundo ver a palavra com acento. Aqui na planilha, nesse caso, que não vai precisar, tá? Usuário, senha. Então, eu vou cadastrar aqui um usuário que vai poder acessar o nosso programa. Como eu disse, nós estamos cadastrando na mão. Depois, nós vamos fazer o código que ele vai cadastrar para nós na planilha automaticamente. Então, eu vou colocar o usuário aqui, ó, Warlen. A senha vai ser 123.
tá bom? Agora vamos programar aqui o nosso botão. Deixa eu voltar aqui no desenvolvedor, Visual Basic. Aqui nós temos o botão entrar. Como eu falei na aula passada, nós temos que dar um nome para esse botão. Tá? No meu caso, que já estava com o nome, os seus que no name que botar outro nome, botar comando de botão 1, 2 ou qualquer coisa similar. Então eu vou clicar aqui e vou dar o nome de entrar, BTN. Lembra do padrão que nós estamos seguindo. Ó. Então aqui eu coloquei fechar, né? Na verdade poderia ser até sair, né? Mas agora já está fechado, deixa. E esse que vai ser o quê? Entrar. Só cuidado aqui, tá? Se você clicar aqui e mudar o nome aqui para sair, você vai ter que pegar o código e mudar de lugar. Vou até fazer isso para vocês verem aqui, ó. Então, o nome desse botão aqui é fechar. Eu vou selecionar aqui, vou colocar sair BTN. Enter. Porém, agora, o que acontece? Se eu troquei o nome, esse código agora não está dentro desse botão mais, ó. Se eu clicar 2 vezes, repare que apareceu aqui vazio, ó. Porque aquele código que nós digitamos dentro da onde? Do fechar BTN. Se eu troquei o nome para sair, então o sair BTN está sem código nenhum. Então acontece muito aluno trocar o nome, aí o código não funciona mais. Se eu executar o programa e clicar sair, não sai. Por quê? Porque eu renomeei, troquei o nome, nesse novo nome não tem código nenhum, somente no código anterior. Então vou fechar, clicar 2 vezes no sair, tá vendo? Não tem nada. Ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que transferir, né? Pegar isso aqui, ó, Ctrl X. Então estou pegando aqui do fechar BTN, que era o nome antigo. Vou clicar aqui, vou dar um Ctrl V e transferir para o sair BTN, que é o código agora atual. Isso aqui eu posso apagar, né? Não tem nada aqui. Agora sim, ó, tá? Agora se eu executar, eu nem vou executar, vou só clicar aqui para debugar, para não sair de tudo aqui. Vou executar, vou clicar sair. Só para você ver agora que se eu dar o F8 aqui, ele vai executar o comando, ó, thisworkbook.save, ou seja, está salvando a interação, e application.quit vai sair de tudo. Eu não quero sair, então vou dar um stop aqui. Deixa eu desmarcar aqui e dar um stop, tá bom? Então cuidado aí, tá? Se você trocar o nome de qualquer botão que já tenha código dentro dele, além de você trocar, você tem que pegar o código antigo e jogar dentro desse botão. Senão o botão vai parar de funcionar. Então vamos ver aqui. Então o nome desse botão aqui é entrar BTN. Vou dar 2 cliques nele. Então vamos começar a programar aqui, ó. Deixa eu só arrastar essa tela aqui para eu ver um pedaço da planilha. Primeiro passo aqui, o Excel, ele tem que saber em que planilha que os usuários, as senhas estão cadastrados. Então eu tenho aqui a planilha usuário, plano 2 e plano 3. Então ele não vai saber, eu tenho que informar para ele. Então qual o comando que informa, que seleciona a planilha? Então vou mostrar para vocês um comando aqui que nós vamos usar muito aí até o final do curso, tá bom? Então o comando que seleciona a planilha é esse aqui, ó. Opa, rolei a tela aqui, deixa eu voltar aqui. Então, repare se o seu cursor está debaixo aqui do Private Sub Entrar BTN. Então, o comando é esse aqui, ó, Worksheet. Vou dar Ctrl barra de espaço aqui, escolher aqui Tab, para não ter erro de digitação. Então, Worksheet em inglês significa planilha, tá bom? Só que ele tem que saber que planilha. Eu tenho usuário, plano 2 e plano 3. Para informar o nome da planilha que eu quero, eu abro parênteses e digito o nome da planilha, entre aspas, tá? Então, usuário, fecha aspas. Fecha parênteses, tá bom? Aí eu coloco depois ponto select. Então esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar a planilha usuário. Tá? No meu caso, que a planilha usuário já está selecionada. Então se eu executar esse comando, não vai dar diferença nenhuma. Tá bom? Vamos ver aqui para você ver aqui. Ó. Vou executar. Eu não coloquei o código dentro de entrar. Ó. Cliquei em entrar, não deu nada, porque o usuário já está selecionado. Agora, se eu fechar, vou para plano 2 aqui, por exemplo. Vou executar novamente com o programa. Voltar nele aqui, ó. Executar. Se eu clicar em entrar, olha lá, ele selecionou a planilha usuário. Então eu estou garantindo que ele sempre vai para a planilha usuário toda vez que eu clicar no botão entrar. Porque acontece muito do aluno abrir a planilha, mudar de planilha aqui, depois não voltar. Aí vai dar erro no código. Agora eu vou fechar aqui e vamos debugar, né? Que aí fica mais fácil de entender. Vou até clicar aqui na plano 2 de propósito. Vou voltar aqui para o nosso código. Vou clicar aqui no entrar 2 vezes. Vou marcar aqui para debugar ou depurar. Vou executar. Vou clicar no entrar. Ela já entrou aqui, ó. Então vou dar o F8, né? Como nós vimos na última aula. Então na hora que dá o F8, ó, worksheet usuário.select. Então o que é o worksheet? É o comando que eu faço referência a uma planilha. Então ele vai pegar a planilha, que é o worksheet, usuário, select é selecionar, vai selecioná-la. Então F8, olha lá, selecionou.
Então eu gosto de trabalhar muito com depurar aqui para o aluno entender melhor aqui os códigos, porque aí a gente vai vendo o código passo a passo, tá bom? Então agora eu vou trabalhar muito com isso. Então deixa eu dar aqui o stop. Então beleza, então já fiz o primeiro passo aqui, que toda vez que eu clicar no entrar, ele vai selecionar primeiro aqui a planilha. Qual que é o próximo passo agora? Eu tenho que fazer, né, o Excel, ele verificar, ele encontrar aqui o usuário e a senha que eu quero, e verificar se esse usuário e a senha está cadastrado. No meu caso, que eu até esqueci, eu vou até cadastrar mais alguns usuários, algumas senhas aqui. Então vou colocar aqui, por exemplo, aqui, Ana Maria, pronto. Colocar a senha aqui, 12131. Pronto, 132. Só para ter mais alguns usuários, alguma senha. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Então para ele poder fazer uma varredura aqui, né, dos usuários e da senha, primeiro nós temos que trocar a propriedade name de cada caixa aqui, onde eu vou digitar o usuário e vou digitar a senha. Deixa eu maximizar aqui. Então essa caixa aqui nós vamos dar um nome para ela. O seu aqui deve estar test box, qualquer coisa. O meu já está preenchido porque eu copiei do meu outro projeto. Mas vamos lá, vou clicar aqui no name. Qual que é o padrão que nós estamos seguindo aqui? Nós estamos colocando primeiro o nome do objeto, ou seja, se for entrar, entrar, se for sair, sair, né? Como esse objeto chama usuário, então o nome vai ser o quê? Usuário, sem acento. Usuário. Aí, como é uma caixa de texto, eu vou colocar txt, igual nós fizemos aqui na caixa de senha. Eu coloquei senha txt. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou clicar nessa caixa, vou clicar aqui no name, o seu pode estar aqui qualquer nome, vou colocar senha txt. Vou dar enter. Ah, mas esse senha txt não vai dar conflito com outro senha txt que nós criamos. Não vai, porque são formulários diferentes. Eu não posso ter o mesmo name no mesmo formulário. Então, nesse formulário senha aqui, ó, vou dar 2 cliques, o nome dessa caixa é senha txt. Mas como é um formulário separado, não tem problema. Então, cuidado que dentro de um mesmo formulário, você não pode ter 2 names iguais, senão ele vai falar que já existe, tá bom? Então, se eu criar uma outra caixa aqui, ó, vou vir aqui na caixa de texto, eu criei uma aqui, vou vir aqui no name, ó, olha lá, senha txt. Na hora que eu dar enter, ó, vai dar erro. Não foi possível definir propriedade name, nome ambíguo, ou seja, nome igual, porque esse nome que eu estou dando é igual a esse que já está aqui, ó. Aí é só dar OK, e no caso eu teria que dar um outro nome que não seja senha txt. Mas não é o caso, vou clicar aqui e vou dar o delete. Deixa eu clicar fora, clicar de novo, selecionar e vou deletar aqui. Foi só para mostrar para vocês que eu não posso dar o mesmo name dentro do mesmo formulário. Em formulários diferentes não tem problema. Então eu vou clicar 2 vezes aqui no login. Agora sim, agora nós vamos programar aqui o nosso botão entrar. Então quando eu clicar no botão entrar, primeira coisa que vai ter que fazer, né, além de selecionar a planilha de usuário que nós já fizemos, eu tenho que verificar se a pessoa preencheu o usuário e se preencheu a senha. Porque se não preencheu, eu nem preciso verificar se a pessoa pode ser logada ou não, tá? Então eu tenho que verificar primeiro se ela preencheu, para depois verificar se o usuário e a senha estão corretos, tá bom? Então eu vou dar 2 cliques aqui no entrar, deixa eu maximizar. Então para isso nós vamos usar novamente aquele comando if, né, que eu expliquei para vocês aqui na tela aqui, de senha. Então se eu abrir aqui a senha, dar 2 cliques em OK, então lembre que o if significa se. Então, eu crio uma condição. Qual que foi a condição que eu fiz aqui? Ó? Se a senha for igual a 1, 2, 3, then significa então. Então, quer dizer, se essa condição for verdadeira, aqui eu programo o que, que vai acontecer. Aí eu uso o else, né, se essa condição for falsa, e programo o que, que vai acontecer. Então, como eu disse para vocês, está vendo? Ó, sempre uma hora ou outra a gente vai acabar repetindo comandos que nós já vimos. Então, no início, assim, às vezes você não grava, mas de tanto repetir comandos, você vai acabar gravando naturalmente. É só praticar. Então, vamos voltar aqui para o nosso login, 2 cliques, entrar, 2 cliques. Vou clicar aqui, vou dar um Enter, só para separar aqui. Então, já vou até colocar o comentário que eu não coloquei aqui, né? Ó, seleciona a planilha usuário. Beleza. Então, agora vamos verificar, né, se preencheu a caixa usuário e senha. Então, vou colocar um comentário aqui, ó, verificar se preencheu a caixa usuário e senha. Aqui no comentário tudo faz, né? Se colocar senha, não colocar, porque isso aqui o Excel não vai interpretar na hora de executar o comando. Só não pode esquecer o seguinte, né? Na tela de login, aqui onde vai aparecer para a pessoa que faz o programa, aqui você tem que fazer no português correto, tem que colocar a senha. No código aqui não precisa, tá? Então 2 cliques no entrar aqui. Deixa eu clicar fora, clicar 2 vezes, beleza. Então
Então, eu vou fazer o if aqui, ó, e depois eu vou explicar. Vou até diminuir um pouco a minha tela aqui, para eu ver até a planilha. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Então, vamos verificar primeiro aqui se a pessoa preencheu a caixa usuário. Então, eu vou colocar aqui o comando que nós já vimos, que é o if, né, que é o se usuário txt for igual a vazio, então, enter. Não esquece de colocar o end if, por isso que eu coloco primeiro. Aí ele vai dar a mensagem, ó, em message box, vou colocar aqui, ó, a caixa usuário não pode ficar vazia, fecha aspas, vírgula, VB information. Deixa eu maximizar a tela aqui para ficar melhor, para vocês verem aí. Então eu coloquei, ó, se o usuário txt, que é minha caixa, ficou vazio, então, que nós já vimos, né, ele vai dar a mensagem, a caixa usuário não pode ficar vazia. Vamos testar aqui, ó, vou executar, vou deixar de propósito aqui e mandar entrar. Olha lá, a caixa usuário não pode ficar vazia. Ok, vou fechar, clicar 2 vezes no entrar. Vamos fazer um outro if agora para a caixa senha. Então, mesmo raciocínio, se senha txt for igual a vazio, então, end if. Aí eu vou colocar a mensagem em message box, a caixa senha não pode ficar vazia, vírgula, VB information. Então, lembrando, sempre eu dou tab aqui para ele escolher a opção para não ter que ficar digitando. Tá? Então, eu já fiz 2 ifs, um para o usuário e um para a senha. Vamos ver, ó, vou executar, deixei vazio, ó, vou clicar em entrar, ó, a caixa usuário não pode ficar vazia. Depois ele vai dar aqui, ó, a caixa senha não pode ficar vazia. Deu 2 mensagens, bom? Agora, se eu digitar aqui o usuário, aí não vai dar a mensagem que o usuário ficou vazio, ó. Vou clicar em entrar, só vai dar aqui, ó, a caixa senha não pode ficar vazia, certo? Bom, só que eu quero fazer o seguinte, quando eu deixar as 2 caixas vazias, eu só quero que ele dê a mensagem aqui, quando as 2 estiverem vazias. Eu só quero que ele dê essa mensagem, ó, a caixa usuário não pode ficar vazia. Eu não quero que ele me dê a mensagem que a caixa senha não pode ficar vazia. Como que eu faço isso? Então, eu vou fechar, clicar 2 vezes no entrar. Bom, para vocês entenderem melhor o que nós iremos fazer, nós temos que debugar o código. Então, vou clicar aqui. Então, debugar é ver passo a passo a execução do código. Vou executar. Vou deixar vazio e vou clicar em entrar. Para debugar, sempre você restaura a tela e procura ver aqui as 2 telas, tá? Vai mexendo aqui até ver as 2 telas. E tá bom. Então, vou dar F8. Ó, ele vai selecionar o usuário, já selecionou. Então, ele vai verificar se o usuário txt é igual a vazio. É igual. Ele vai dar a mensagem. Ok. Só que acontece, se eu dar o F8 agora, ele vai passar para a próxima linha aqui, tá vendo? Ele foi para o próximo código, eu não quero. Eu quero que quando chegar nessa mensagem, ele para de executar. Para isso, nós temos um comando novo aqui, ó, que eu vou colocar aqui de baixo, que é o exit sub. Vou colocar uma apóstrofe, um comentário aqui, ó. Para de executar os códigos abaixo. Então, toda vez que o Excel ele parar nesse comando aqui, ele for executar esse comando, tudo que está para baixo ele não executa. Você viu que ele vai executar essa linha aqui, ó. Olha lá, F8, ó, executou. Né? Ou seja, ele deu essa mensagem e continuou o fluxo normal aqui do código. Se eu não quero que o fluxo continue, aí eu uso o exit sub. Então, vamos ver, ó. Para não ter que debugar tudo de novo, é só pegar essa seta amarela e colocar aqui em cima novamente. Ó. Então, ele vai começar daqui. Então, novamente, ó, ele vai selecionar o usuário, vai verificar se o usuário está vazio, tá? Vai dar a mensagem. Agora que eu quero mostrar para vocês, ó, ele chegou no exit sub. O exit sub não deixa executar os comandos que estão para baixo. Dei F8, pronto, ó, parou de executar. Tá? Vou desmarcar o debugar, vou dar um stop, executar. Então, vamos ver, ó, vou clicar em entrar. Como a caixa usuário está vazia, ele deu, ó, a caixa usuário não pode ficar vazia. Como eu coloquei o comando exit sub, ele não vai executar o próximo comando, falando que a caixa senha está vazia. Ó. Deu ok, olha lá, não executa. Aí fica melhor. Tá? Eu só quero que ele dê que a caixa senha não está vazia se eu preencher o usuário. Então, eu vou preencher o usuário agora. Ó. Vou mandar entrar. Agora ele deu, ó, a caixa senha não pode ficar vazia. Vamos debugar para ver isso melhor? Sempre tem que debugar, tá? Para vocês poderem entender. Digitei o usuário, entrar. Aí já foi direto, que eu tirei o debugar, esqueci. Fechar, 2 vezes no entrar, marcar aqui para debugar, executar. Usuário, entrar, beleza. Puxar aqui, sempre faço isso.
Então aqui, ó, F8, F8. Ó, se o usuário for igual a vazio, o usuário não é vazio. Então agora ele vai para o end if, tá vendo? Ó? Se ele foi para o end if, ele pulou essas duas linhas. Se ele pulou essas duas linhas, então ele não executou o exit sub, então o código continua normal. Porque se tivesse executado o exit sub, ele não deixa executar os códigos que estão abaixo. Agora ele vai para o próximo, F8, verifique se a senha está vazia, tá? E vai dar a mensagem, ó, a caixa senha não pode ficar vazia. Então, espero que vocês tenham entendido aí, né? Esse exit sub aí, tá bom? Vou dar um stop aqui, clicar duas vezes em entrar, maximizar. Bora para frente, então. Vou mais um comentário, agora eu vou colocar aqui, ó, verificar se o usuário e senha existem, né? Então, depois que digitou o usuário e a senha, eu tenho que ver se esse usuário e essa senha consta aqui no meu cadastro aqui, né, de usuários. Somente quem tem esse usuário e essa senha que pode entrar. Bom, então como que eu vou fazer isso aí? Ó? Nós vamos colocar aqui um comando, tá? Que é chamado de loop, tá? O que é loop? Loop é executar uma certa quantidade de códigos até que uma condição seja o quê? Satisfeita, tá? Então você viu que nós temos aqui vários códigos. Então o loop, ele vai permitir, vamos supor, que esses códigos aqui, estou pegando esse como exemplo aqui, seja executado uma vez, duas vezes, três vezes, né? Até que uma condição seja satisfeita. Quando essa condição for satisfeita, ele para de executar aquele conjunto de códigos que eu pré-estabeleci. Então vamos entender melhor esse loop, que é um dos comandos mais usados em programação. Tá? Como eu disse, esses comandos que tudo se repete lá para frente. Aí com o tempo que você vai praticando, você vai melhorando aí. Então vamos ver como é que funciona o loop. Então nós temos um comando aqui chamado do until, tá? Until. Aí eu coloco aqui uma condição, vou escrever condição, mas depois eu vou substituir isso aqui. Vou dar Enter e depois eu coloco o loop. Então o comando do until é assim, ó. Então eu coloco do until, eu tenho que definir uma condição que ele vai avaliar, tá? Aqui dentro, ó, vou colocar um apóstrofo aqui. Não precisa digitar isso aqui não, tá bom? Só presta atenção. Quando eu falar assim, ó, digita, aí vocês digitam. Então só para prestar atenção e não digita. Aqui eu vou colocar os códigos que serão repetidos. Ou seja, aqui vai ter um código, esse código vai ser executado tantas vezes até que essa condição seja o quê? Satisfeita, tá? Então, muito cuidado aqui, ó, que é um erro muito comum dos alunos. Então, primeiro erro, coloca if, esquece do end if. Ele vai dar mensagem na hora quando você executar o programa. Vou até fazer aqui para vocês verem. Deixa eu colocar aqui deixa eu tirar esse end if. Eu vou colocar um apóstrofo nele aqui, ó. Porque como aí eu coloquei um apóstrofo, ele vira comentário, é como se não existisse. Eu vou executar. Ó, se eu clicar em entrar, já deu aqui, ó, bloco if sem end if. Tá? Então tá bem claro aqui. Então eu recebo muita mensagem da aluno, professor, deu essa mensagem, o que significa? Aqui está explícito, está falando que o bloco if está sem end if, ou seja, você tem um if que não tem o quê? Um end if correspondente. Então vou dar OK. Então acontece então aqui, ó, eu tenho um if e esse end if é desse if. Eu tenho um if e esse end if que eu coloquei um comentário, né, é desse if. Então todo if tem que ter um end if. A mesma coisa o do until, né? O do until, toda vez que você colocar do until, é obrigado a ter o loop, tá bom? É como se fosse o do tivesse no lugar do if e o loop tivesse no lugar o quê? Do end if. Se eu colocar um apóstrofo aqui, ó, vou colocar, só para não ter que apagar, vou executar, tá vendo? Já deu aqui, ó, do sem loop. Olha como é que tá explícito aqui, né? Ou seja, tá falando que todo do tem que ter um loop. Então, vou voltar aqui. Então, vamos voltar ao nosso raciocínio aqui do until. Então, a palavra do significa faça, tá? A palavra until significa até. Então, faça até que essa condição seja o quê? Satisfeita. Fazer o quê? O que eu escrever aqui, ó, no código serão repetidos. Tá? Então, vou fazer aqui um pequeno exemplo só para vocês entenderem. Então, vou deletar isso aqui. Por isso que eu falei para vocês não digitarem. Vou deletar isso aqui. Então, agora vocês podem digitar, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes aqui do until, eu vou colocar o seguinte comando. Vai ficar vermelho porque está incompleto ali, tá bom? Porque eu não defini aqui a condição. Então, antes de fazer o do until, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos ver um comando novo aqui, que é o comando range. Então, a partir de agora, toda vez que eu escrever esse comando aqui, ó, range, esse range é para poder se referir a alguma célula da planilha, célula A1, A2, A3 e assim por diante. Então, eu vou abrir parênteses. Tá vendo? Repare que tá aqui, ó, tá te pedindo a célula que eu quero fazer referência. Vou abrir aspas e colocar a célula. Vou colocar aqui A1. Fecha aspas, fecha parênteses. Ponto select. Então, já que range
né, é quando eu quero me referir a uma célula ou a um conjunto de células, posso me referir a mais de uma célula, tá? Então, eu coloquei range A1.select, quer dizer que ele vai selecionar a célula A1, certo? Então, ele vai selecionar a célula A1, aí vocês colocam esse comando. Aqui eu vou colocar a seguinte condição, ó. Deixa eu dar um Enter aqui. Colocar aqui o, né, seleciona a célula A1. Beleza. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, faça até, vou dar um espaço, vou colocar aqui, ó, ActiveCell.row igual a 5. Aí vocês vão entender o que é isso, tá? Calma aí. Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, ele vai selecionar a célula 1. Então, ele vai vir aqui, ó. Ah, não vai porque eu estou debugando aqui. Deixa eu dar um stop aqui. Clicar 2 vezes no entrar. Pronto. Então, ele vai selecionar a célula 1. Ele vai clicar como se tivesse clicado aqui, ó. Selecionei. Depois eu coloquei o seguinte, ó. Faça até ActiveCell. Aqui tá fácil, né? Cell é célula. ActiveCell é célula ativa. Se eu perguntar para vocês aqui, ó, qual que é a minha célula ativa? Qual que é a célula que está selecionada no momento aqui, ó? A1. Qual que é a minha célula ativa agora aqui, ó? C7. Ok? Então, ActiveCell se refere à célula que está selecionada no momento. ActiveCell, célula ativa. Então, a palavra row significa o quê? Linha. Então, eu quero saber, de trás para frente, qual que é a linha da célula ativa. Minha célula ativa aqui não é essa? Qual que é a linha da minha célula ativa? Linha 7. Se eu clicar aqui, qual que é a linha da minha célula ativa? Minha célula ativa é a 4, a linha 4, beleza? Então, esse comando aqui, ó, row, né, ele é muito usado em programação. Toda vez que você precisar saber em qual linha que um determinado item está na célula, você usa o comando row. Aqui eu coloquei active.cell para ele pegar o número da linha da célula ativa, da célula que tiver selecionado no momento. Então, lendo tudo, ficou o seguinte, ó, faça o quê? Aí eu vou colocar aqui entre o do loop, o que ele vai fazer? Ele vai fazer até que a célula ativa seja igual a 5, ou seja, até que o número da célula ativa seja igual a 5. Então, eu vou colocar alguns códigos aqui para ele poder fazer até que ele chegue em qual célula aqui? Na célula A5, ou seja, até que o número da linha seja o quê? 5. Aí, na hora de debugar o código, vocês vão entender melhor. Então, eu vou colocar aqui agora aqui algum código, vou dar um tab. O do aqui é igual o if, tá? Sempre dá um tab aqui para dar uma indentação. O código fica mais organizado. Então, vou colocar um comando que nós já vimos, que é o msgbox. Vou colocar aqui teste. Nós já sabemos que isso aqui vai dar a mensagem o quê? Teste. Então, ele vai selecionar a célula o quê? A1, tá? Depois eu coloquei o seguinte, ó. Do significa faça. O que ele vai fazer? O que eu escrevi entre do e o loop. O que eu escrevi por enquanto? Só essa mensagem aqui, ó, teste. Então, ele vai escrever a palavra teste, until até que o número da linha, né, que ó, row significa linha, até que a linha da célula ativa seja igual ao quê? A 5. Então, quer dizer que, como essa linha aqui não é 5, ele vai dar a mensagem o quê? Teste. Depois eu vou fazer para vir para essa linha. Então, ele vai dar a minha palavra teste, porque essa linha aqui não é o quê? Igual a 5. Então, para cada célula dessa aqui, ele vai apresentar a mensagem teste. Quando a linha aqui for 5, ele não dá mais a mensagem, porque essa condição já será satisfeita. Só que no meu caso aqui, eu preciso de mais um comando, porque eu coloquei para selecionar aqui a célula 1. Depois que ele dá a mensagem aqui, eu tenho que mandar ele para a próxima célula de baixo. Como que eu faço para ele ir para a próxima célula de baixo? Então, eu coloco assim, ó, ActiveCell, ó, novamente, ó, o que é ActiveCell? É a célula ativa. No meu caso aqui, a célula ativa é a 1. Ponto. Eu coloco o comando offset. Essa palavra offset significa deslocar. Tá? Então, eu quero que ele desloque para mim uma célula para baixo. Como que eu faço para informar isso? Eu abro parênteses e vai pedir aqui, ó, row offset. O que é row? Quem está bom de memória que eu falei o que é row aqui, ó? Row significa linha, tá? Offset, deslocar. Então, ele está perguntando quantas linhas você quer deslocar. Se você quiser deslocar a linha para baixo, você coloca um número aqui positivo. Então, se eu colocar 3, ele vai deslocar 3 linhas para baixo. Se eu quiser que ele desloque linhas para cima, aí eu coloco negativo. Ele vai deslocar 3 linhas, o quê? Para cima. Como eu quero que ele desloque para a célula de baixo, então ele vai deslocar uma linha. Então, vou colocar um positivo. Vou colocar a vírgula. Aqui, ó, column offset. Offset deslocar, column é coluna. Quantas colunas eu quero deslocar? Se eu colocar aqui 3, ele vai deslocar aqui 3 colunas para a direita, tá? Ó, 1, 2, 3, deveria para D. Tá? Quando eu colocar positivo. Se eu colocar menos 3,
O menos aqui quer dizer que vai deslocar a coluna para a esquerda. Tá? Para a esquerda, no caso, não tem jeito, porque eu estou na A1, como é que vai deslocar para a esquerda? Mas é só para vocês saberem. Eu não quero que desloque a coluna nenhuma, então vou colocar 0. Porque meu intuito é deslocar a linha para baixo, e não o quê? Coluna. Fecho parênteses. Ponto select. Então, se a gente for ler o comando todo, ó, aqui, active cell é a célula ativa. Quer dizer, em relação à minha célula ativa, offset significa deslocar. Ele vai deslocar uma linha para baixo, que eu posso deslocar também linha para cima. Então, uma linha para baixo, que célula que vai ser? A2. Tá? Quantas colunas que eu quero deslocar? 0. E o select quer dizer que ele vai selecionar. Ele vai deslocar e selecionar. Vamos debugar, porque no debugar vocês vão entender melhor. Então, deixa já estar marcado aqui para debugar. Se não tiver, você marca. Vou clicar aqui em entrar. No caso, para aquele código ser executado, eu tenho que ter o usuário e a senha preenchida, né? Senão ele vai cair naquele exit sub, aí vai dar problema. Vamos clicar aqui para você ver, ó, entrar. Né? Aqui, ó, F8, ó, usuário é igual a vazio? É igual a vazio. Então ele vai chegar no exit sub, ó. Deixa eu dar OK. Chegou no exit sub, como está escrito aqui, ele não vai executar nenhum código que estiver para baixo. Né? Então aqui, ó, parar. Não é para não, né? Parar de executar os códigos abaixo. Vou dar F8, ó, então ele parou. Aí eu tenho outro problema aqui, ó. Se eu digitar o usuário, mas esqueci de digitar a senha, não é isso? Então vou dar o F8 novamente aqui. Ah, tem que clicar novamente aqui no entrar. Vou dar F8, ó, beleza. Ó, a senha é igual a vazio, ó. Então ele vai dar a mensagem. Ok. Só que aí, como aqui na senha que eu não coloquei o exit sub, ele vai executar esse comando aqui, ó, verificar se o usuário e a senha existem. Mas como que ele vai verificar se o usuário e a senha existem se eu não digitei a senha ainda? Então, nesse caso aqui também eu tenho que colocar um exit sub. Tá vendo? Exit sub. Porque se ele não digitar a senha, para que eu vou verificar se o usuário e a senha existe se ele digitou só o usuário? Não tem sentido, né? Eu vou perder tempo no meu código, tá? Então, agora sim, eu vou dar um stop. Vou executar, vou colocar só o usuário, não vou colocar a senha, vou mandar entrar. Deixa eu puxar aqui, aqui e aqui, que vai ficar melhor. Ó, F8, ó. Beleza, ó, o usuário é igual a vazio? Não é igual a vazio, então ele vai para o próximo if. Aqui, ó, a senha é igual a vazio? É, então ele vai dar a mensagem, a caixa senha não pode ficar vazio. Chegou no exit sub, pronto, ó, parou, não executa mais nada. Então eu só quero que ele execute esse código de baixo se realmente tiver digitado o usuário e a senha, bom? Então agora vamos lá, vou colocar aqui uma senha, vou clicar em entrar de novo, agora ele vai conseguir chegar nesse range aqui, ó. Vamos ver lá, ó. F8, usuário é igual a vazio? Não é. Senha é igual a vazio? Não é. Então como ele pulou aqui, né, esse bloco de código aqui e esse bloco, então ele não encontrou nenhum exit sub, então ele continua o fluxo normal, tá bom? Então agora vamos ver esses comandos aqui, ó. Eu falei que range A1, ponto select, vai selecionar a célula 1. No meu caso está selecionado, então vai dar diferença nenhuma. F8, ó, não deu diferença nenhuma. Para vocês verem a diferença, vou dar stop, clicar numa célula qualquer aqui, ó. Essa aqui é a minha célula ativa, F5. Executar, qualquer coisa aqui, entrar. Vou dar o F8 até chegar na parte que eu quero, que é essa aqui. Puxar aqui para cima. Beleza. Então aqui, ó, vai selecionar a célula 1. Repara que a célula que está selecionada aqui é F5. Vou dar F8, olha lá, selecionou a célula A1. Então grave esse comando aqui, ó, range A1. Se você não quiser usar o comando range, um outro comando que é usado é esse aqui, ó. Tá? No lugar da palavra range, você só abre colchetes, coloca A1, fecha colchetes. E o ponto select, também é um comando muito usado. Opa, apaguei aqui, peraí. Então vou aqui, ó, abrir colchetes, vou colocar A1, fecha colchetes, ponto select. Mas se vocês forem pesquisar aí, gente, não tá bravo aqui, hein? Se vocês forem pesquisar, é muito difícil se você ver na internet alguém que usa esse código aqui, ó. A maioria utiliza o range. Então é bom vocês gravar o range para depois, quando vocês verem, vocês não ficarem perdidos. Então isso aqui é a mesma coisa de ter escrito range, tá bom? Vamos testar aqui, ó. Só que eu vou mudar aqui, eu vou colocar aqui A2, só como exemplo aqui, ó. Vou puxar o amarelo para cima, vou dar F8, ó. Selecionou a célula A2. Tá? Então é a mesma coisa se tivesse escrito aqui, ó, range A2.select, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para 1. Eu gosto de trabalhar com isso aqui, ó, porque o comando fica pequeno, tá? Mas eu gosto também de mostrar para vocês o range, porque na maioria dos lugares, se for pesquisar na internet e ver algum código, você vai ver a palavra range, você não vai ver isso aqui, pode ter certeza, tá? Mas fica a dica aí. Então vamos lá, range, vou abrir parênteses, aspas, A1.
fecha parênteses. Ou vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, vou colocar uma apóstrofo só como comentário, ou, que aí esse comentário não vai ser executado mesmo, ou A1, fecha colchetes, ponto, select. Certo? Pode fazer assim ou assim, fica a seus critérios. Deixa eu puxar para cima e executar de novo. Ó. Selecionou a célula A1. Agora vamos lá, ó. Do significa faça. Deixa eu colocar o comentário aqui, ó. Ó, do é igual a faça. Until é igual a até. Active, né? Cell é igual a célula ativa. O que é célula ativa? A célula está selecionada no momento. A palavra row significa linha. E a palavra loop, tá? Vou colocar aqui, significa repetir. No nosso caso aqui. Então vamos aqui, ó. Faça até que a célula ativa .row, ou seja, faça até que a linha da célula ativa for igual a 5. Então eu te pergunto aqui, a linha, o número da linha da célula ativa é igual a 5? Não é. Como essa condição aqui não é verdadeira, então ele vai fazer o código de baixo, ó, F8. Se aqui já fosse a linha 5, ele não executaria o quê? Essa condição. E o legal do VBA aqui, quando você leva o mouse aqui, ó, no ActiveCell.row, já te deu lá, ó, ActiveCell.row igual a 1, me indicando que a célula ativa está em qual linha? Na linha 1. Então sempre use esse comando ActiveCell.row quando você quer saber o número da linha da célula ativa. Então agora ele vai dar a mensagem, ó, teste, ó, deu. E agora quem vai fazer, ó, ActiveCell, faltou colocar aqui o offset, né? Então, offset é igual a deslocar. Então, ActiveCell é a célula ativa. Então, em relação à célula ativa, eu quero que ele desloca uma linha para baixo e 0 o quê? Colunas. Então, ele vai selecionar uma linha para baixo. Ó, F8, olha lá, selecionou. Então, o que eu falei para vocês? Loop significa repetir. O que é repetir? Ele vai voltar aqui para o do e vai ver se essa condição aqui é verdadeira. Se for verdadeira, ele para de repetir. Se essa condição for falsa, ele vai lá e repete. Ó, vou dar F8, repare que foi de novo. Ele vai verificar a condição. Então, faça até que a linha da célula ativa foi igual a 5. Então, a linha da célula ativa aqui é igual a 5? Não é. A linha da célula ativa aqui é igual a 2. Então, como essa condição aqui é falsa, ele vai executar o comando. Então, lembre, se essa condição for verdadeira, ou seja, se realmente o número da linha aqui for 5, ele para de executar. Então, eu vou dar F8, ó. Ele vai dar teste novamente. Agora, ele vai descer uma célula, né? Aqui, ó, ActiveCell, desloca uma célula para baixo. Então, F8, ó, deslocou. E assim por diante, ó. F8, F8, ó. Teste, ok. F8, F8. Teste, ok. F8, F8. Olha para você agora. Eu estou em que linha? Na linha 5. Ó, faça até que a linha da célula ativa, ó, ActiveCell agora deu igual a 5, seja igual a 5. Então, como essa condição agora é verdadeira, ou seja, o número da linha da célula ativa é igual a 5, ele não vai executar esse comando. Então, quando dá o F8, ó, F8, tá vendo? Ele já foi direto para o end sub. Então, é muito importante você entender a lógica desse comando aqui do until, tá? Então, o comando do until, né, o que ele faz? Ele vai executar um bloco, uma quantidade de código que você quiser, pode ser uma linha, 2 linhas, no caso que eu tenho 2 linhas de código, até que essa condição seja o quê? Verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele não executa mais esse bloco de código, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, do until, executa códigos até que uma condição seja, vou dar um enter aqui, apóstrofo, verdadeira. Verdadeira, beleza. Então, se a condição que tiver for falsa, ele vai lá e executa. Então, como aqui a linha era 1 não era igual a 5, então ele foi executando. Então, agora eu vou tirar aqui o debugar, vou dar um stop, vamos executar agora o comando normal, só para você ver que vai dar aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, ele vai dar a mensagem de teste 4 vezes. Vou digitar primeiro o usuário e a senha, né? Senão, se eu não digitar, ele não vai cair lá no do until, porque nós colocamos o exit sub nos 2 primeiros ifs. Vou clicar em entrar, ó, então deu teste aqui para o primeiro, ok? Teste para o segundo,
teste para o terceiro, teste para o 4. Como agora ele vai pular para a linha 5, parou de dar a mensagem, tá bom? Então agora que vocês já entenderam essa lógica, agora nós já podemos usar essa lógica para verificar se o usuário e a senha digitada aqui estão corretos. Porque o comando do until, o que ele vai fazer? Eu vou fazer ele vir aqui para a célula A2, que é onde está o primeiro usuário, né? E vou mandar ele verificar. Esse usuário aqui é o mesmo usuário que eu digitei na caixa? Essa senha que eu digitei aqui é a mesma senha que eu digitei na caixa? Tá? Então, eu vou aproveitar essa estrutura do until. Então, eu vou clicar 2 vezes no entrar. Deixa eu arrastar aqui. Então, o que eu vou mudar aqui só no código aqui, ó? Cadê a parte de selecionar? Tá aqui, ó. Então, ao invés de mandar selecionar 1, eu vou mandar selecionar a célula A2. Ok? Porque na célula 1 só está o título. É a partir da célula 2 que começa o meu usuário. Beleza, ele vai selecionar a célula 2, né? Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mandar ele executar o código até ele chegar aqui na última linha que tiver preenchida. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a última linha que tem dado aqui? É a linha 4. Como que o Excel faz para descobrir qual que é a última linha que está preenchida aqui na coluna A? Então, nós temos um comando para isso. Aí, antes aqui, ó, selecionei A2. Vou colocar aqui embaixo, aqui a hora aqui, ó. Vou colocar debaixo desse daqui. Então, vou colocar aqui apóstrofo, descobrir a linha do último, da última célula preenchida da coluna A. Beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, eu quero descobrir aqui, né, qual que é a última linha preenchida da coluna A. Então, nós vamos trabalhar com outro conceito que é chamado de variável. Variável é uma palavra que você coloca aqui, um nome que você coloca, que ela vai receber algum conteúdo que você vai utilizar no programa. É o nosso caso aqui. Eu quero que essa variável, ela guarde o quê? O número da linha onde os dados estão o quê? Até a última linha, né, dos dados preenchidos. No caso aqui, qual que é a última linha preenchida aqui? É a linha 4. Por que chama variável? Porque varia, ou seja, aqui está 4. Se eu cadastrar mais um usuário aqui, essa variável vai guardar o número 5. Depois ela vai guardar o número 6 e assim por diante. À medida que eu for preenchendo mais usuários aqui, mais o quê? Mais senhas, tá bom? Então vamos para a prática que vocês irão entender melhor. Então eu vou criar aqui uma variável. Então a variável você coloca o nome que você quiser. Sempre coloca o nome sugestivo. Não pode ter espaço nem acento, tá? Eu gosto de criar uma variável sempre com esse nome aqui, ó, linha, tá? Para indicar que ele vai me dar a última linha preenchida aqui. Igual. Então, essa variável, o linha, vai ser igual, ou seja, esse igual aqui quer dizer que eu estou atribuindo valor para essa variável, ou seja, eu vou colocar um valor dentro dela. Que valor que eu vou colocar dentro dela? A última linha que foi preenchida aqui, que no caso é a linha 4. O comando usado para isso é esse aqui, ó, range. Estão lembrados do range aqui, ó? Quando eu quero fazer referência a uma célula, vou abrir parênteses, fechar parênteses uma vez aqui para não esquecer, tá? Que é um erro muito comum dos alunos, tá? Repara que dentro de parênteses eu tenho que informar a célula entre aspas. Então, já vou abrir aspas, fechar aspas, para não esquecer. Eu vou colocar aqui, ó, a 1 milhão. Então, eu vou colocar 1. Depois, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, coloquei a célula a 1 milhão. Sempre você tem que colocar uma célula aqui que você pressupõe que até onde vai ter dados. Eu estou pressupondo que eu vou digitar dados até a célula a 1 milhão. Ah, mas não, eu não vou ter esse tanto de usuário. Eu sei que eu vou ter no máximo até 100, então você pode colocar até a 100. Então coloca um número grande que não tem problema, tá? Que vai ser difícil você chegar até o quê? Esse número. Mas se eu tivesse colocado 100 aqui, daria certo. Eu não posso colocar uma célula aqui onde tenha dado. Por exemplo, não posso colocar nem A1, nem A2, nem A3, nem A4. Tem que ser sempre uma célula o quê? Para baixo, tá? Porque o que eu vou mandar o Excel fazer? Eu vou mandar ele vir para uma célula aqui embaixo, por exemplo, no caso a 1 milhão. Depois eu vou mandar ele subir até encontrar a primeira célula preenchida, que no caso vai ser a linha o quê? A linha 4. Aí ele vai trazer para mim qual que é o número o quê? Da linha que está preenchida, tá bom? Então eu coloquei a 1 milhão. Aí eu vou colocar agora aqui, ó, ponto. Então só esse comando aqui, ele vai para a célula a 1 milhão. Então seria isso aqui, como se fizesse aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 milhão. Tá vendo? Ele foi lá para a célula a 1 milhão. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar ele subir aqui, ó. Ele vai subir, 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 até chegar na primeira célula que estiver preenchida, tá? Deixa eu ir mais rápido aqui, ó. Então, até chegar na primeira célula que está preenchida.
Tá? Qual que é a primeira célula que está preenchida, né? Lá de baixo até indo para cima aí. É a célula o quê? A4. Então, o comando que eu faço para isso é esse aqui, ó, ponto. Eu coloco o comando end, abro parênteses e vou escolher aqui, tem várias opções, tá? Tem aqui XL down, que quer dizer para baixo, XL to left, que quer dizer para a esquerda, XL to right, que significa para a direita, e XL, o que? Up, quer dizer para cima. Eu vou escolher essa opção aqui, fecha parênteses. Porque eu quero para cima, ou seja, ele vai para a célula 1 milhão, depois eu quero que ele vai para cima até encontrar o que é a primeira célula preenchida. Então, esse comando aqui, que ele vai fazer? Ele vai fazer o que eu simulei, que ele vai subir, né? Up quer dizer subir, até encontrar a primeira célula preenchida, que no caso vai ser a célula A4. Beleza. Assim que ele encontrar a célula preenchida, eu quero o número da linha da célula que está preenchida. Então, eu vou colocar ponto, usar aquele comando row, que eu falei para vocês que row significa linha. Aqui, ó, row é igual a linha. Então, voltando de novo aqui, ó. Então, o que esse comando vai fazer? Ele vai para a célula A1 milhão, ó. Vou clicar aqui, ó. A1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois, esse comando aqui, ó. End XLUp. O que ele vai fazer? Ele vai subir até encontrar a primeira célula preenchida. Esse end aqui que eu esqueci de explicar é só a tecla end mesmo, tá? E esse XLUp, que seria a setinha do teclado para cima. Então, no meu caso aqui, ó, eu vou dar um toque no end, depois um toque na setinha para cima, que ele vai subir aqui, ó. Vou dar um toque no end, dei um toque, e dar um toque no setinha para cima do teclado, ó. Ele vai subir. Ó, acho que eu cliquei fora aqui, peraí. End, seta para cima, ó. Subiu. A primeira célula que ele pegou preenchida foi o A4. Só cuidado que a tecla end, tem teclado que a tecla end não funciona se você apertar ela. Tem teclado que para você acionar a tecla end, você tem que segurar a tecla FN, que é aquele caso que eu expliquei para vocês lá atrás, lá. Tá bom? No meu teclado, eu tive que segurar a tecla FN, aí eu dei um toque no end. É só um toque, tá? Se der mais de um toque, não vai funcionar, não. Porque às vezes você dá um toque, não acontece nada, outro toque, não acontece nada, né? Então, eu vou fazer de novo o processo aqui do meu jeito, ó. Vou clicar aqui, ó, A1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No meu caso, como a tecla end não funciona sem o FN, eu vou segurar o FN e vou dar um toque no end. Ó, eu dei um toque no end, não aconteceu nada. Agora eu vou dar um toque no meu teclado na seta apontada para cima. Pronto. Ó. Repara que foi para qual célula? A4. Então você faz o teste. Se você dá um toque no end, apenas um toque no end, e um toque na seta para cima não funcionar, é porque o seu teclado você precisa segurar a tecla FN quando você for apertar o end, tá bom? Mas isso aqui é só para mostrar para vocês. Então, end, XLUp, ele fez isso, ó. Então, ele subiu até encontrar a primeira célula, ok, preenchida. Qual que é a primeira célula preenchida? A4. Só que o que eu estou querendo? Eu quero saber qual que é a linha que essa célula está preenchida, né? Qual que é a linha que ela está? Aí eu uso o comando row. Igual aqui, né? Ó. Aqui, cadê o nosso código? Aqui, ó. Eu fiz o seguinte, ó, eu falei que a célula ativa, ó, active.cell, eu falei que da célula ativa eu quero a linha, tá? Então, isso que você quer dizer o comando, ok, row, ou seja, ele vai trazer para mim a linha da célula ativa, beleza? Então, vamos continuar o comando aqui, ó. Então, isso aqui é uma variável, ou seja, a variável ela guarda alguma informação. Que informação que ela vai gravar aqui? O número da linha da última célula que foi preenchida. De que coluna? Da coluna A, já que eu coloquei A. Lembrando, se eu tivesse colocado aqui 10, 20, funcionaria. Eu não posso colocar um número aqui inferior à quantidade de linhas que já foram preenchidas. Vamos ver se essa parte aqui vai funcionar? Então, eu vou debugar para vocês verem. Então, eu vou, na realidade, ó, eu já vou clicar para parar aqui, ó. Deixa eu ver se está debugando. Não deixa eu debugar aqui, tá? Vou tirar. Vou parar aqui para a gente poder entender melhor. Então, eu vou executar. Tem que digitar o usuário e a senha, né? Senão ele não vai executar o nosso do loop. Entrar. Então, pronto. Ele parou justamente onde que eu marquei. Vou até desmarcar aqui para ficar melhor. Ó, o linha, se eu levar o mouse aqui, ó, igual a vazio. Vamos dar o F8 para ver o que vai dar. Ó. F8. Pronto. Ele já executou aquela linha. Vou ter que rolar aqui agora. Quando eu levar o mouse, ó, quanto que vale o linha lá? O linha é igual a 4, indicando que a última linha aqui que está preenchida é a linha 4. Então, o Excel aqui, né, o nosso código VBA, ele já fez todo esse processo que eu fiz na mão aqui. Ele foi lá para a célula 1 milhão, depois ele apertou, como se tivesse apertado no seu teclado, END e a setinha para cima, e depois ele pegou o número da linha e atribuiu, grava bem essa palavra. O que é atribuir? Ele colocou dentro da variável o linha, tá bom? Então, beleza. Então, eu já sei que a variável linha, ela tem o quê? O número da linha. Agora, vamos lá. Eu quero que ele repita o código aqui
até o que? Que ele chega na última linha vazia. Qual que é a última linha que está vazia aqui? Na minha linha 5? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Faça até que ActiveCell.row, melhor, agora não vai ser ActiveCell. Eu não tenho a variável o linha, então vou colocar aqui, ó, o linha. Digita igualzinho está aqui, tá? Só maiúsculo, maiúsculo, minúsculo, minúsculo. Então, faça até que a variável o linha, que eu já sei que ela está valendo quanto? Está valendo 4, né? Se eu clicar aqui, ó, o linha é igual a 4. Até que a variável linha seja o quê? A variável linha. Tive que dar uma pausa aqui, foi interrompido, então vou voltar de novo. Então vou até apagar, que está até errado aqui. Vou colocar o seguinte, ó. Então faça até que ActiveCell, então estava certo aqui, .row, seja igual a o linha mais 1. Aí vocês vão entender melhor. Então nós vimos que ele só vai repetir esse bloco de código que eu coloquei aqui, né, até essa condição for verdadeira. Quando essa condição é falsa, ele vai lá e executa. Então eu falei para ele o seguinte, ó, faça até que ActiveCell.row. O que é ActiveCell.row? Ele vai pegar o número da linha, tá? Qual que é o número da linha que ele pegou aqui, ó? Pegou 2, ó. Repara para você ver aqui, ó. ActiveCell igual a 2. Então ele vai executar esse comando até que o número da linha atual aqui seja igual à variável o linha, que é 4, mais 1. Que 4 mais 1 vai dar o quê? 5. Com isso eu vou fazer ele executar todo o código até chegar na linha 5, tá bom? Então vamos fazer só esse teste aqui só para ver, ó. Vou dar um stop. Vou executar e vamos ver lá. Vou preencher de novo, preencher, entrar. Ah, esqueci de marcar o debugar, né? Então deixa eu dar OK que vai dar 5 vezes aqui. Ó, cliquei fora aqui, tá pedindo a senha. Fechar. Clicar 2 vezes no entrar. Deixa eu só conferir se está gravando aqui. Tá. Às vezes dá um pause sem querer aqui e não vê. Então vou marcar para debugar novamente. Vou marcar aqui, ó, a partir do A2 aqui. Vou executar, colocar usuário e senha. Entrar. Agora vamos seguir aqui, ó. Vai selecionar a célula F2. Selecionou, tá? Vai pegar a última linha preenchida. Aí você confere, tá, gente? Fica só apertando F8 não, aqui, ó. O linha é igual a 4. Se o linha é igual a 4, quer dizer que 4 mais 1 vai dar 5. Então quer dizer que o linha vai valer quanto? Vai valer 5. Então faça até que a linha da célula atual seja igual a 5, porque 4 mais 1 vai dar igual a 5. Então vamos lá, ó. ActiveCell.row é igual a 2. 2 não é igual a 5. Então, como não é igual, ele vai executar o comando embaixo. Ó. Ele vai dar mensagem teste e vai descer uma célula. Desceu. Voltou. Novamente vai fazer, ó. Faça até que a linha da célula atual. Qual que é a linha da célula atual? Tá lá, ó. Igual a 3. Realmente, é 3. 3 é igual a 5, porque agora é 4 mais 1 vai dar 5. Não é. Como 3 não é igual a 5, ele vai fazer de novo, ó. Teste. Ou seja, qual que é a minha intenção? Fazer ele executar o código que está aqui dentro até chegar numa célula que está o quê? Vazia, tá bom? Então vou dar F8. Agora vai pegar novamente aqui, ó. ActiveCell é igual a 4, tá? Então 4 é igual a U', que vale 4, com mais 1 que vai dar 5? Não é. Então não é, ele vai dar a mensagem, ok? E vai descer uma célula. Repara que agora já está na linha 5. Então F8. Então vamos lá, ó. Se ActiveCell.row, né? Aqui, ó. Qual que é a linha da célula ativa? É 5. 5 é igual a 4 com mais 1 que eu coloquei? É. Como é igual, ó, ele vai para o end sub. Parou de executar o comando. Então, entenderam por que eu tive que mandar somar mais 1 aqui? Porque se eu não somar, a variável linha está valendo 4. Aí, quando essa condição for verdadeira, ele não vai verificar a Maria, tá bom? Então, eu vou dar aqui um stop. Vamos voltar ao nosso código. Lembrando, né, que mais para frente nós vamos usar muito esses códigos aí. Então, de tanto você utilizar, ele vai acabar o quê? Você vai acabar gravando. Então, vou clicar 2 vezes aqui no nosso entrar. Deixa eu clicar fora aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Agora, aqui dentro, ó, eu não quero que ele fique repetindo esse código que está aqui. Na verdade, o único código que vai repetir aqui é esse aqui. Porque eu quero que ele venha aqui, depois ele desce aqui e desce aqui. Eu quero que ele passe usuário por usuário, até ele encontrar o usuário aqui, correto, tá bom? Então, esse comando aqui teste não vai ter. Ó, então, olha bem aqui, ó. Então, ele vai selecionar a célula A2, mas nós colocamos, cadê? Aqui, ó. Ele vai selecionar a célula A2. Quando ele selecionar a célula A2, o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou mandar verificar se o que está na célula é a mesma coisa que está escrito na caixa usuário. Então, como que eu faço para verificar aí, ó? Novamente, eu vou usar o nosso comando if. Então, eu vou colocar aqui, ó. Verificar se a célula ativa é igual a
caixa usuário. Então vamos lá, ó. Se ActiveCell, só ActiveCell, porque eu quero pegar o conteúdo da célula. Não vou colocar .row quando eu quero pegar a linha da célula ativa. Então, se ActiveCell for igual à minha caixa usuário, qual que é o nome dela? Usuário. Então, if. Então, a primeira verificação que eu estou fazendo é isso. Ó. Eu estou verificando se minha célula ativa é igual ao que está na caixa o quê? O usuário. Se for, aí entre o if e o endif, eu vou colocar o que vai acontecer. Só para a gente poder fazer um teste, eu vou colocar aqui, ó, msgbox, colocar aqui é igual. Depois eu vou apagar isso mesmo, é só para a gente poder entender a lógica. Então aproveita bem essa aula, tá, gente? Porque nesse aqui agora eu estou bem passo a passo. Aí mais para frente, quando eu for usar o Ubuntu, aí não vou ficar detalhando muito igual eu estou aqui. Aqui é para você poder entender. Entendeu? Aí mais para frente, então, vou começar a digitar código e detalhar menos, porque aí você já terá atendido por aqui. Certo? Então dá pause, volta, repete. O importante é entender e não gravar. Ah, como sim, professor, não gravar? Porque o inverso não funciona. Que adianta se você gravar e não entendeu? Como é que você vai aplicar isso aqui numa outra situação? Então, primeiro você entende. Entendeu? Aí você vai preocupar em gravar. Como que grava? É prática, não é ficar decorando, não. Tá? Então, vamos testar aqui, ó. Já está marcado aqui para debugar. Vou executar. Tem que ter usuário, tem que ter senha. Entrar. Ó, vai selecionar a célula 2, já está selecionada. Vai pegar a última linha, confere, tá? Ó, pegou, a última linha preenchida é 4. Bom? Então, vamos lá aqui, ó. Então, ele vai fazer, no meu caso aqui, né? Ele vai repetir todos esses códigos aqui, até que a variável, né? O linha, até que a célula ativa, né? Até que o número da célula ativa seja igual à variável linha mais 1, ou seja, 5. Então, vou dar o F8. E agora vai fazer, ó. Se ActiveCell, se eu levar o mouse, até me dá lá, ó. ActiveCell é igual a Arlen, o Arlen. Ou seja, realmente, o que está na célula ativa é o Arlen. O Arlen é igual ao que está na caixa usuário? Não é igual. Então, como não é igual, ó, o que ele fez? Ele foi para o endif. Porque eu não digitei aqui o Arlen aqui, ó. Digitei outra coisa, digitei df. Tá? O que ele vai fazer agora? Ele vai descer uma célula, F8. Agora ele foi para a Ana. Agora ele vai verificar de novo. ActiveCell, olha para você ver lá. Ó. ActiveCell é igual a Ana. Tá certinho, ó. Ana é igual ao que? Ao usuário? Não é. Então, F8, vai descer. Ou seja, nenhum desses aqui vai ser igual ao usuário que eu coloquei. É só para a gente poder testar o código, para vocês entenderem a lógica. ActiveCell agora, qual que é? Maria. Maria é igual ao usuário que eu digitei? Não é. Vai descer uma célula. E agora ele vai parar, né? Não vai executar. Ele não vai executar esse código mais, porque essa condição agora que já é verdadeira. Ó. Faça até que ActiveCell.row, ou seja, até que o número da linha da célula ativa. Qual que é o número da célula ativa? 5. Aqui, ó, linha 5, até apareceu aqui, ó, igual a 5. 5 é igual a 4 mais 1? É, 5 é igual a 5. Então, como é igual, olha lá, ele veio para cá. Certinho? Então, é o seguinte, então já vou aproveitar o seguinte aqui, ó. Não, vou deixar assim por enquanto. Vamos continuar nosso código aqui para vocês poderem entender. Vou dar agora aqui stop, vou executar. Agora eu vou colocar o usuário certo, tá? Vou colocar o Arlen. Qualquer senha, que a senha eu não vou verificar depois, entrar. Então, vou dar o F8 para ir mais rápido que agora. Pronto, ó, já caiu aqui no loop. Então, se ActiveCell, que é o Arlen, o Arlen é igual ao que está na caixa do usuário? É igual. Ó. Quando eu dar o F8, olha lá, ó, é igual. Vai dar a mensagem. Lógico que eu não quero que dê essa mensagem. O que eu vou mudar aqui depois? Eu vou tirar isso aqui e vou mandar ele abrir a minha tela de cadastro depois. Tá bom? F8. Só que é o seguinte, depois que ele deu igual aqui, ó, repara bem, ele vai para a célula de baixo, ele vai executar esse comando que vai descer uma célula. Aí eu te pergunto, quando ele encontrar o usuário e encontrar também a senha, tá, correto, né, não errado, ele precisa ficar descendo aqui para os outros usuários? Não precisa. Imagina que eu tenho 100 usuários cadastrados e ele já encontrou o Arlen aqui que está certo. Para que vai ficar procurando outra célula se o Arlen aqui já está certo? Eu tenho que mandar ele parar. Como que eu mando parar? Então, aqui embaixo, ó, eu coloco o exit, sub. Né? Então, como esse usuário aqui está certo, para que ele vai ficar descendo célula aqui à toa, se ele já encontrou o usuário? Porque a função desse Ubuntu aqui é procurar o usuário. E se encontrar o usuário, ele vai abrir o nosso programa. Então, o exit sub aqui não deixa executar mais nenhuma linha. Tá? Vamos ver, ó. Para não ter que fechar aqui e executar tudo de novo, ó, vou pegar a seta amarela e vou puxar lá para cima para o A2. Aqui, ó. Que ele vai executar a partir daqui, ó.
Então, F8, ó, selecionou a 2 novamente aqui. F8, F8, F8. Então, aqui, ó, como a célula ativa é o Warner, é igual ao usuário Warner, então ele vai dar a mensagem, ó, é igual, ok, e exit sub. Quando dá o exit sub, pronto. Ele para de ficar descendo aqui para procurar outros usuários que não precisa, né? Então, agora falta a gente fazer a parte da senha, né? Porque eu já mandei verificar o usuário, tem que mandar verificar também o quê? A caixa senha. Então, eu vou dar um stop, clicar 2 vezes e entrar. Como que eu faço aqui nesse if aqui, ó, para ele verificar o usuário e verificar também o que? Se as senhas estão corretas, se bate com o que eu digitei na caixa usuário e senha. Depois aqui do usuário txt, então eu vou colocar o seguinte comando, ó, end, então a palavra end significa i, ou seja, então eu vou mandar verificar se a célula atual é igual ao usuário e aí eu coloco ActiveCell, ó, ActiveCell novamente aí, ó. Ele apagou o DEM aqui, tá? Depois eu vou colocar novamente. Ponto offset, olha o offset de novo na jogada aí. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar ele pegar aqui a célula que está do lado, que a célula que está do lado aqui não é a senha, então eu vou ter que usar o Active Offset. Nós vimos que o Active Cell é a célula ativa e Offset é deslocar, tá? Então eu vou mandar ele pegar a célula do lado aqui, ó. Então, primeira coisa que está pedindo aqui, ó, Row Offset. Row significa linha. Eu não quero pegar a linha, eu quero pegar a coluna. Então, Row Offset vai ser 0. Ponto e vírgula, não, vírgula. Agora está pedindo aqui, ó, column offset. Então, em relação à célula ativa, eu vou ter que deslocar quantas colunas para a direita para poder encontrar a senha? Uma coluna aqui, ó, certo? Então, vou colocar 1. Fecha parênteses. Então, esse comando aqui, ActiveCell.offset 0,1, eu estou mandando que ele vir uma coluna para a direita. Só que ele não vai selecionar não, tá? Eu não vou colocar select para selecionar não. Só vou mandar que ele, esse aqui só está informando para ele que a minha senha está uma coluna para a direita. Só que eu não quero selecionar a célula. Se eu quiser selecionar, eu dava select. Então agora eu vou colocar aqui, ó, igual senha txt. Aí vocês vão entender melhor. Deixa eu colocar o DEM, né? Que eu tirei o DEM. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. Então, agora ficou desse jeito aqui, ó, tá? Vamos debugar o código, que aí vocês vão entender melhor. Então, vou dar um stop, já está marcado para debugar, vou executar. Então, vou colocar certinho, ó, warning, vou colocar a senha 1, 2, 3. Vou mandar entrar. Beleza? Deixa eu diminuir essa tela aqui. Aí, aqui e aqui. Diminuir aqui. Beleza, aí cabe mais coisa na tela. Então, vai selecionar agora a célula 2, F8, selecionou. Agora vai pegar a última linha, vamos conferir aqui, ó, o linha é igual a 4, certinho. F8, vamos lá. Então, ele vai verificar agora, eu fiz duas condições no if. Eu fiz esta condição e fiz essa condição aqui. Ele só vai executar esse comando, tá? Se essas duas condições forem verdadeiras. Se uma condição aqui for falsa, ele não executa. Então, esse comando end aqui, tá? End significa e, ou seja, ele só vai executar essa condição e essa condição que está antes e depois desse end, se as duas forem verdadeiras, tá bom? Então, vamos lá, ó. Se ActiveCell, o que é ActiveCell? Tá lá, ó, igual ao warning. É igual ao usuário txt? É, ó, o que está aqui é o que está aqui. Tá? Agora que eu coloquei aqui, ó, né? Se o C para minha conta aqui, né? ActiveCell Offset 0,1. O que é 0,1? Ele vai pular o quê? Uma coluna para a direita, que é 1, 2, 3. Ó. Vou até colocar o mouse aqui, ó. Repara que te deu lá, ó. ActiveCell Offset 0,1 é igual a 1, 2, 3, indicando que o conteúdo é 1, 2, 3. O conteúdo daqui é igual à senha. Então, olha bem se é igual. E eu digitei aqui, ó, 1, 2, 3. Se você for olhar bem aqui, não é igual. Porque aqui, ó, repare que ele colocou ActiveCell.offset 0,1 igual a 1, 2, 3. E a senha que eu digitei aqui, que foi 1, 2, 3, está 1, 2, 3. Porém, está entre aspas. Só por esse motivo de estar entre aspas, não é igual. Então, o que vai acontecer? Quando eu dar o F8, ó, repara que ele vai pular para o end if. Tá? Ah, mas eu digitei 1, 2, 3 aqui, por que não é igual? Justamente por causa dessa aspas. Mas isso não é culpa sua, tá? Nem minha. Isso já é do próprio programa. Porque é o seguinte, tudo que você digita numa caixa de texto aqui, igual eu digitei o warning, digitei a senha 1, 2, 3, mesmo que eu tenha digitado um número, para o Excel é um texto. Tá? Como que o Excel ele interpreta um texto? Entre aspas. Tudo que eu colocar entre aspas, para ele é o quê? É um texto.
Tanto é que o usuário aqui, repare que o warning ficou o quê? Entre aspas. Então, essa palavra warning aqui, ó, a aspa ele colocou automaticamente. A mesma coisa o número. Quando eu digitei 1, 2, 3, eu levei o mouse aqui, ó, ele colocou 1, 2, 3, entre aspas. Então, eu tenho que fazer o Excel, né, ele pegar esse número que está digitado aqui e interpretá-lo como número e não como texto. Ou seja, converter esse número, esse número que é texto para ele, em número. Como que eu faço isso? Aí eu vou ter que colocar um comando aqui, tá bom? Aí nós temos vários comandos de conversões aqui. O comando que eu vou utilizar aqui é o comando cint, abre parênteses, fecha parênteses. Esse comando, o que ele vai fazer? C vem de converter, int vem de inteiro. Ele vai pegar o que eu digitei e converter em um número inteiro. Para quem lembra da matemática, né, o que são números inteiros? São os números que não têm casas o quê? Decimais. Então, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. Então, números inteiros são os números que não têm o quê? Casas decimais. Como a minha senha aqui ela é um número inteiro, então eu posso converter o quê? O que eu digitei em um número inteiro. Agora sim, olha bem para vocês verem aqui, ó. Active Cell Offset, abre parênteses, 0,1, fecha parênteses, igual a 1, 2, 3. Repare que esse 1, 2, 3 não está entre aspas. Quando eu levo o mouse no cint, ó, repare que agora ó, o cint ele converteu 1, 2, 3 em número, porque o número não está entre aspas. Se eu levar o mouse aqui em senha, está entre aspas. Mas como esse senha TXT, que é essa caixa aqui, ela está dentro do cint, o cint fez uma conversão. Ele pegou o que é texto, ó, que está entre aspas, e converteu em número, que está sem o quê? Aspas. Então, a partir de agora, nós vamos se deparar muito com isso, tá? Então, cuidado. Quando você digita um número aqui na caixa, não quer dizer que o Excel vai interpretar como número. Ele vai interpretar sempre como texto. Se eu precisar que ele interprete como número, você vai ter que fazer uma conversão. Tá? No meu caso aqui eu escolhi como cint para converter como número inteiro, porque eu sei que esse número aqui é um número inteiro. Depois nós vamos ver outras conversões, tem o cint para inteiro, tem o cdbl para double, tem o secur que é para currency, ou seja, converter em moeda, mas mais para frente nós vamos ver isso, para não confundir agora, bom? Esse número inteiro aqui, ele tem um tamanho, tá? Não é qualquer quantidade de número inteiro, por exemplo, 10 milhões, 20 milhões. Então ele aceita ele tem um limite de número inteiro que ele aceita converter. Mas nós vamos ver depois, tá bom? Vamos puxar agora a seta aqui para cima e vamos ver agora se ele vai cair aqui, ó, não é igual, porque ele não caiu aquela hora. Agora ele vai, porque eu mandei converter esse texto em número. Então aqui, ó, Active Cell é igual ao warning. Repara que o warning está entre aspas. Então, o warning, entre aspas, é igual ao usuário TXT, que também é o warning entre aspas? É. End significa E. Active Cell Offset 0,1, que é a próxima célula aqui à direita. Está aqui, ó. É igual a 1, 2, 3. É igual a 1, 2, 3? É. Então, na hora que eu dar o F8, ó, caiu lá, ó. É igual. Tá bom? Vai dar a mensagem. Ok. E o exit sub vai o quê? Parar de executar qualquer comando. Então, lembre-se, toda vez que digitar número e você quer que o Excel interprete que isso aqui é um número, você tem que usar esse comando cint ou um outro, tá? Para converter para número. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui o cint. Certinho? Então, vamos fazer de novo aqui, ó. Vou dar um stop. Vou executar. Vou colocar um outro nome aqui. Vou colocar Maria. Vou colocar a senha 132. Então, Maria é o último aqui, ó. Entrar. Puxar aqui, ó, vai selecionar, vai pegar a última linha e agora vai verificar, ó. Ele vai verificar se essa célula aqui, o warning, é igual ao que? Ao que está na caixa usuário. Vai verificar se essa senha é igual a essa senha. Então não é igual, né? Como não é igual, ó, vou dar o F8, ó, ele pulou para o end if, vai descer uma célula. Vai para o próximo. Ana é igual ao usuário que eu digitei aqui, ó, que é Maria, não é. Então F8, ó, end if. Agora sim, ó. Então ele vai verificar se essa célula é igual a Maria e se esse número é igual a esse. No caso aqui é, vamos ver, ó, se Active Cell. Então sempre leva o mouse que te dá. O que tem na célula ativa? Maria, tá lá, ó, Active Cell é igual a Maria. Maria é igual ao usuário TXT? O que está no usuário TXT? Maria, então certinho. End significa E. Active Cell Offset 0,1, entre parênteses. O que tem lá dentro? Ele já me deu lá, ó, 132. Então apareceu aí nessa faixinha amarela. 132 é igual a, vou levar o mouse no cint aqui, ó, 132? É. Como é igual, ó, F8, ó, é igual. Bom? Vou dar agora um stop aqui. Vou colocar que são mais alguns usuários, tá? Só de exemplo aqui para você ver.
colocar o usuário agora aqui, 3As. Colocar aqui uma senha qualquer. Lembrando que no meu caso eu posso cadastrar a senha até 1 milhão, né? Que foi o que eu defini lá. Beleza. Então, eu vou pegar esse usuário aqui, ó, AA e a senha 3. Só para a gente poder ver o fluxo do código aqui, ó. Vou executar. AA, senha é 3. Digitei 3. Entrar. Então, agora o que vai acontecer aqui, ó? F8, ó, vai selecionar 2. O linha, lembra que o linha ele vai pegar a última linha preenchida. Minha última linha preenchida agora é 10. Então, vou dar F8. Repara que o linha agora aqui, ó, é igual a 10. Por isso que se chama variável, ou seja, o seu conteúdo pode variar de acordo com cada ocasião. Então, variou a quantidade de dados digitados, variou o resultado da minha variável. Né? Então, o que ele fez aqui? Ele foi na célula a 1 milhão, depois ele apertou a setinha do teclado para cima, chegou aqui na célula A10, e o ponto row pegou o número da célula. Tá? No caso, o A10 aqui, ele pegou o número 10. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, faça até que a linha da célula da ativa, né? Até que a linha da célula ativa, que é 2 aqui no caso, seja igual o linha, que vale 10, mais 1. Então, por que eu coloquei 10 mais 1? Para ele chegar até na linha 11. Com isso, ele vai varrer todos os usuários aqui. Né? Então, vou dar o F8. Ó. Agora, ó, essa condição aqui, ela não é verdadeira, né? Ou seja, o que está na célula aqui ativa não é igual ao que está no usuário. Então, só esse pedaço, que por esse pedaço que ser falso, ou seja, o que está aqui na célula ativa, que é o AR, não ser igual ao usuário, o Excel nem vai ler essa parte de cá, ó, porque ele só vai ler essa condição se essa aqui for verdadeira. As duas têm que ser verdadeiras para ele executar essas duas linhas de código. Então, vou dar F8, ó, ele foi para ActiveCell, vou apertando F8, ó, ele vai descendo. Ó. Repara do lado esquerdo da planilha, está descendo, tá na linha 7, linha 8, linha 9, chegou na linha 10, onde que eu queria. Agora sim, ó. Se ActiveCell, que é a AA, é igual ao usuário lá, AA é igual. Agora outra condição aqui, ó. ActiveCell offset 0,1, ele já me deu lá igual a 3. Então 3 é igual, vou levar o mouse seguinte, é igual a 3? É. Então F8 é igual, olha lá, deu a mensagem, ok. Exit sub é para parar de executar o quê? Qualquer comando, tá bom? Então espero que vocês estejam entendendo isso aí. Por isso que eu estou bem devagarzinho, né? Para vocês poderem entender. Agora vamos fazer o seguinte, muito cuidado que eu tenho que digitar igualzinho tá aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou dar um stop, vou executar, eu vou colocar Ana minúsculo, e a senha da Ana é 12. Então, você concorda que esse Ana aqui não é igual a esse, porque um está maiúsculo, outro está o quê? Minúsculo. Então, vou dar entrar, vou apertar F8 até chegar no Ana aqui, tá? F8, F8, ó, chegou no Ana, onde que eu queria. Já selecionou aqui, ó. Então, ActiveCell é Ana, A maiúsculo. E o usuário é Ana o quê? Ana minúsculo. Então, não é igual. Quando eu dar F8, ó, repara que ele pula. Então, quer dizer que ele não vai dar a mensagem igual. Se eu posso dar F8 aqui, ó, ele vai passar todas as células lá. Repara que ele está passando aqui. Ó. Então, na hora que digitar, tem que digitar igualzinho, tá bom? Agora, se você não quer que ele faça distinção, o que é maiúsculo, o que é minúsculo, aí nós podemos usar um comando aqui, que ele pega o que está digitado na célula e pega o que está digitado na caixa e converte tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo. Aí a comparação vai ser igual. Então vamos fazer isso aí. Ó. Então vou fazer o seguinte, ó, nós temos um comando aqui chamado uCase, abre parênteses, fecha parênteses. Então esse comando, o que ele vai fazer? Ele pega o que está entre parênteses aqui e converte para maiúsculo. Lembra que aqui, ó, ele não vai pegar a palavra ActiveCell não, tá? ActiveCell é o conteúdo da célula ativa. Então, se o conteúdo da célula ativa aqui for Ana, o uCase ele converte a palavra Ana para tudo o quê? Maiúsculo. Vou fazer a mesma coisa aqui no usuário, ó. uCase, abre parênteses, fecha parênteses. Na senha não precisa, se a senha for só número, não precisa usar isso aqui, tá? Então, eu coloquei o uCase para ActiveCell e uCase para a minha caixa usuário. Então, tudo que tiver na caixa usuário e tudo que tiver na célula ativa vai ser convertido primeiro para tudo maiúsculo e depois ele vai comparar se as duas coisas são iguais. Vamos ver agora se vai dar certinho? Então, para não ter que executar tudo de novo, vou puxar aqui para A2. Beleza, aí ele vai selecionar A2. Agora ele vai para o Until. Lembrando que eu coloquei aqui ano, né? Então, deixa eu apertar o F8 até chegar no ano. Chegou no ano. Então, agora o que vai fazer?
Então vamos lá, ó. ActiveCell, repara que está lá assim, ó, ActiveCell é igual a Ana, só que o A está maiúsculo. Só que o uppercase ele vai converter para maiúsculo. Quando eu levar o mouse no uppercase, ó, olha lá, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Ah, não vai me dar aqui não, achei que ele ia me dar. Infelizmente que ele não me dá, tá? Eu achei que ele ia me dar aqui, ele já fazendo a conversão. Não dá. Então esse uppercase aqui, o que ele faz? Então você já tem que saber o seguinte, internamente ele vai pegar esse Ana minúsculo, com A maiúsculo, restante minúsculo, e converter tudo o quê? Para maiúsculo. Então imagine que esse Ana aqui está todo maiúsculo, porque essa função já vai fazer o quê? Essa conversão. Aqui, ó, usuário TXT, o Ana não está tudo minúsculo. Como o uppercase aqui ele vai converter para tudo maiúsculo, então ele vai pegar esse Ana todo minúsculo e converter para o quê? Maiúsculo. Então agora vai dar certinho, ó. Então, Ana é igual a Ano, porque os dois foram convertidos o quê? Para maiúsculo? É igual, ó. Quando dá F8, vai dar lá, ó. É igual. Tá bom? Então, nesse caso que ele não me mostra, não é igual que ActiveCell que ele me mostrou. Beleza? Então, vou dar F8. E ele vai dar lá igual F8. Certinho? Bom, só para vocês entenderem que o uppercase, né, ele converteu realmente maiúsculo, eu vou colocar o seguinte comando aqui, ó. Depois eu vou apagar esse comando, tá? Só para vocês verem. Eu vou colocar um MSGBox. Deixa eu dar um stop aqui. 2 cliques no entrar. Porque esse que ele fez internamente vocês não viram. Então não vamos forçar ele a mostrar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, MSGBox. Eu vou pegar aqui, ó, ActiveCell. E vou colocar o uppercase, né? Uppercase. Abre parênteses, fecha parênteses. Então esse uppercase aqui, ó, ele vai pegar a célula ativa, a célula que estiver selecionada, e o uppercase vai converter tudo para maiúsculo. E para que serve o MSGBox? Não é para mostrar uma mensagem na tela? O que ele vai mostrar na tela? O nome que o uppercase pegou aqui. Bom, vamos ver agora se vai fazer isso. Ó. Vou dar executar. Vou colocar lá Ana tudo minúsculo. A senha dela é 12. Entrar. Vou dar F8, F8, F8. Então agora aqui, ó. ActiveCell é o Arlen. ActiveCell aqui, ó, é o Arlen, tá? O uppercase vai pegar o Arlen e converter em maiúsculo, então vai ficar o Arlen maiúsculo. E o MSGBox vai me mostrar, aqui ó, F8, olha lá, me mostrou ó, o Arlen tudo maiúsculo. Certinho? Então agora vai para o próximo aqui, F8, F8, F8. Ó, novamente, né, vai pegar o Ana, que está só com A maiúsculo, mas o uppercase vai converter para tudo maiúsculo, ó, ficou tudo maiúsculo. Certinho? Só para vocês poderem ver. Nós temos o uppercase, tá, que converte para tudo maiúsculo. Então, eu vou aproveitar uma vez passar aqui. Tem o LCase. O LCase é o contrário, ele converte para minúsculo, tá? Deixa eu puxar essa setinha amarela aqui só para você ver, ó. Então, ele vai pegar a célula ativa. O que é a célula ativa? Ana, só o A que é maiúsculo. E vai converter tudo para minúsculo. Se eu dar o F8, ó. Aqui, ó. O Ana está tudo minúsculo. Então, no meu caso, que tanto faz eu colocar uppercase ou LCase, né, porque aí os dois vão ser convertidos ou para maiúsculo ou minúsculo, aí ele vai conseguir comparar os dois, tá bom? Então, só use esse uppercase e esse LCase se para você tanto faz a pessoa digitar o usuário do jeito que foi cadastrado. Se você não está nem aí se é maiúsculo ou minúsculo, então você usa o uppercase ou LCase. Então, deixa eu apagar isso aqui foi só para a gente poder conferir. Só colocar um comentário aqui, ó. Uppercase converte em maiúsculo e LCase em minúsculo. Ok? Então, já vou dar um stop aqui. Clicar salvar para gravar a alteração. O que eu vou fazer aqui? Ó? Se o usuário e a senha estiverem corretos, eu quero que ele abra a nossa tela de cadastro de usuários, que ainda nós não criamos. Então, vamos criar de uma vez aqui, ó. Inserir, user form. Então, agora não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, né? Vamos trocar o nome, tá? Sempre cria esse hábito. Então, vamos seguir o padrão. Eu coloco o nome FRM, quando me refiro a formulário. Então, o name que vai ser o quê? Vai ser cadastro. Lembrando que o nome aqui não pode ter espaço, tá? Então, eu posso colocar um underline, se eu quiser, o sublinhado. Ó, cadastro de, underline, clientes. Posso fazer isso aqui, tá bom? Mas aí fica a seus critérios. Vou colocar só cadastro. Cadastro, para ficar menor. Cadastro, FRM. Enter. Então, esse é o name do meu formulário. Agora, eu vou trocar o título. O título é no caption aqui, ó. Então, o título eu vou colocar cadastro de clientes. Aqui pode ter espaço. Enter. Então, pronto. Criar um formulário cujo name dele, que é o principal aqui, chama cadastro FRM. Então, eu vou clicar 2 vezes no nosso login.
clicar 2 vezes no entrar. Agora, quando a senha, né, tiver correta, eu não quero que saia a mensagem é igual. Eu vou tirar isso aqui. O que eu quero que ele faça? Primeiro ele vai fechar a nossa tela de login. E eu já ensinei para vocês o comando. Tá vendo como que repete? Ó? Como que fecha um formulário que está aberto? Ó, unload. E coloca o nome do formulário. Que no caso é login FRM. Opa, não é ali não. Login FRM. Depois ele vai mostrar a minha tela de cadastro. Como que eu mostro minha tela de cadastro? Nós já vimos comando. Eu coloco cadastro frm.show. Lembram disso que nós vimos? Então, ok. Ó. Então, se o usuário e a senha estiver correto, o que ele vai fazer primeiro? Vai fechar a tela de login e depois vai mostrar a minha tela de cadastro. Tá vendo? Cadastro.show. Então, deixa eu salvar. Cria esse hábito, tá? Porque eu fico gravando um vídeo aqui, esqueço de salvar. Mas na prática, sempre eu vou fazendo e vou salvando. Tá bom? Vamos fazer o teste agora aqui, ó. Vou executar. Vou colocar o usuário aqui, Ana. Como eu estou usando o case, tanto faz eu digitar maiúsculo ou minúsculo, né? O Excel não vai ligar para isso. Então a senha da Ana é 12. Vou clicar agora aqui no entrar. Restaura a tela, puxa para cá, puxa para lá. Procura ver aqui o máximo de coisa possível aqui, ó, para vocês poderem entender na hora de debugar. Diminui um pouco aqui. Pronto. Vou até diminuir um pouco aqui. Então vamos lá, ó. Ele vai selecionar a célula 2, vai pegar a última linha, que no caso a última linha aqui é 10. Ah, vamos ver se pegou mesmo. Aqui, ó, 10. Cria esse hábito de verifica, tá bom? F8. Vamos lá, ó. Então ele vai verificar se essa célula ativa, Active Cell, é igual ao usuário, não é. Então ele já vai pular para o end if e vai descer uma célula. Agora ele vai pegar o ano, ó. Então ele vai verificar se esse ano é igual a esse ano, vai verificar se o 12 é igual a 12. No caso, é igual, porque eu usei o case para converter tanto que está na caixa quanto que está na célula para maiúsculo, né? Então, F8, ó, como é igual, ele caiu aqui. Então, unload login FRM. O que vai fazer? Vai descarregar, vai fechar a tela de login, ó, F8, ó, fechou. Cadastro.show, vai mostrar minha tela de cadastro, ó, F8. Olha lá, tá aqui minha tela de cadastro de clientes, tá bom? Então, vou fechar, clicar em salvar. Deixa eu ver quanto tempo está dando aqui. Já deu 1 hora de vídeo. Então, no máximo que eu faço aqui é 1 hora e pouco, se extrapolar aí, tá? Bom, então para não ficar uma aula muito cansativa, deixa eu só ver aqui no meu cronograma que eu estou explicando para vocês. Isso aqui não. Isso aqui. Então nós já criamos aqui a tela de senha para review Excel, criamos o código do botão, acabamos de criar o código do botão entrar. Eu só vou fazer o seguinte para ficar completo, porque depois nós vamos criar a tela de cadastrar usuários, tá bom? Para ficar completo aqui, nós temos que colocar uma mensagem que caso a senha não esteja correta, né? Faltou isso aqui. Então eu vou aumentar aqui minha tela, que a gente finaliza essa aula aqui, ó. Cadê? Cadastro, login, 2 cliques. Entrar, 2 cliques. Ó, então eu já sei o seguinte, ó. Eu já sei que esse do e esse loop aqui, ele vai repetir o comando, não é isso? Tá? Até que essa condição que seja o quê? Satisfeita. Porém, se ele não encontrar nenhum usuário e uma senha, vocês concordam que ele vai para a linha de baixo aqui? Então, aqui embaixo é onde eu vou colocar o comando, caso ele não encontrou o usuário e nem a senha. Então, aqui, ó, caso o usuário não exista, feio, né? Não existe. Aí ele vai dar a mensagem, o usuário é a senha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, MSGbox, usuário e senha não estão incorretos, né? Estão incorretos ou não cadastrados. Fecha aspas, vírgula, VB Information. Depois que ele der essa mensagem, eu vou mandar limpar as 2 caixas. Então, eu vou colocar aqui, ó, usuário é igual, aspas, nós já vimos isso. Senha é igual, senha não, né? Ctrl barra de espaço aqui, senha txt é igual, aspas. Gente, toda vez que der erro, tá? Coloca nos comentários aí, tá bom? Mas se der erro, já fica a dica, é erro de digitação. A maioria dos alunos estão aprendendo, erra muito digitação, pelo fato dos comandos serem em inglês. Por isso que eu dou Ctrl barra de espaço para ele completar para mim a frase, para eu não errar na digitação. Depois eu vou colocar aqui, ó, usuário.setFocus. O que esse comando faz? Depois que ele limpar a caixa usuário, limpar a caixa senha, ele vai colocar o cursor na caixa usuário.
Vamos ver se vai dar certinho. Já está marcado aqui para debugar. Salvar e executar. Então, de propósito, vou colocar um usuário que não existe. Ó, www. Qualquer senha. Entrar. Vou restaurar aqui para ficar mais fácil de entender a lógica. Vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Então, eu vou dar F8 direto aqui e vou ficar olhando aqui, ele pulando aqui, as células. F8. Opa, deu um erro aqui, tá vendo? Tipos não sei o que, incompatíveis. Vamos clicar aqui no depurar aqui que eu errei alguma coisa. Depurar. O que eu coloquei aqui? Ah, tá. É porque ele me senha que eu digitei letra, tá? Aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui, cadê? Se eu vim aqui, ó, senha, o que eu digitei na senha? FFF. E o comando cint, o que ele vai fazer? Ele vai converter o que está na caixa senha para inteiro. Não tem como converter letra o quê? Para número, é impossível. Então, nesse caso aqui, eu sou obrigado a colocar o quê? Número. Ah, professor, mas se eu digitar a letra aqui, como é que eu faço para burlar isso aqui? Aí, mais para frente, nós vamos ver um comando que chama onError, tá? GoTo ou erro, resume next, que resolve isso. Então, deixa eu apagar aqui. Eu não posso colocar aqui FF, tem que colocar número. Então, eu vou clicar aqui em entrar. Ó, entrar não. Coloquei número, né? Agora vamos continuar aqui a debugar. Rolar aqui. Então, F8. Agora passou, tá vendo? Porque agora eu troquei lá. Apaguei o FFF e coloquei número. Ó, vai estar passando célula por célula. Olha do lado esquerdo aqui, ó. Eu quero que ele chegue até na última. Chegou na linha 11. Pronto. Então, essa condição agora que ela vai ser verdadeira, ó. Faça até fazer o quê? Isso aqui, né? Até que essa condição seja verdadeira. Se essa condição é verdadeira, não faça mais. Melhor, até que ela seja falsa, no caso. Então, ActiveCell.row está vendo que é igual a 11, o número da linha da célula atual. Então, se eu pegar aqui, ó, 11 é igual a linha que vale 10 mais 1 que vai dar 11, é igual. Então, repara que ele vai pular para o loop. Olha lá, pulou para o loop. Então, agora ele vai dar mensagem. Ó, usuários sem o que estão incorretos ou não cadastrados. Ok. Vai limpar a caixa usuário, vamos ver se vai limpar mesmo. F8, ó, limpou a caixa usuário lá em cima, dá uma olhadinha aqui. Vai limpar a caixa senha, limpou. E o usuário txt.setFox é para deixar o cursor dentro da caixa usuário. F8, F8. Eu não vou ver o cursor aqui dentro porque eu estou nessa janela. Se eu clicar no título aqui, ó, eu vou ver o cursor aqui dentro, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o código, certo? Então, só cuidado aqui, ó. Cadê aqui? Que essa função cint, então, ele vai pegar o que está na caixa senha e vai converter inteiro. Então, é obrigado você digitar o quê? Um número aqui. Mas tem como verificar depois se eu digitei aqui é número ou texto. Mas é mais para frente, tá bom? Então, deixa eu dar um stop. Deixa eu salvar aqui as alterações. Então, até a próxima aula. E na próxima aula nós iremos continuar, tá bom?